Fala pessoal, tudo bem? Hoje um vídeo rápido aqui, trazendo uma atualização bem legal, uma atualização que muita gente pede, muita gente que utiliza já o chatbots na Fikion pede uma atualização assim, que é basicamente a possibilidade de é, integrar, além de mensagens de texto, também áudio e imagem. Então a gente vai construir aqui um chatbot que entende tanto texto, imagem e áudio na conversa e responde a pessoa de acordo com o assistente que você tem lá no GPT. Tá. Se você não viu ou nunca configurou alguma integração que já utilize os chatbots, eu recomendo o vídeo que está aqui na descrição, onde eu explico exatamente como configurar lá na OpenAI o teu assistente, como configurar as API na integração e diversas etapas que a gente também tem aqui nessa integração, mas lá eu explico bem mais detalhadamente, então recomendo dar uma olhada lá. Se você já fez aquela integração e já sabe tudo isso, aí é só esse vídeo aqui mesmo, pegar o template, copiar e adaptar essa integração, tá? Então vamos lá. Quais foram as alterações que a gente fez aqui na integração? Foi basicamente tudo que está aqui no meio, tá? Então a gente tem algumas partes aqui da minha integração que elas estão esses dois caminhos aqui, né? Essa foi a alteração que eu fiz, tá? Então a parte de cima aqui que a gente tem o filtro e chatbots e a parte de baixo que a gente tem o filtro e as API, essas duas partes são basicamente a integração antiga, que faz só a leitura de mensagens. Essas duas integrações do meio, então, nessa primeira rota do meio aqui, nessa aqui que está com 4 componentes, é onde eu faço a parte do áudio, e aqui embaixo é onde eu faço a parte de imagem, tá? E basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Lá o ZPI ele tem um formato bem certinho que ele envia para mim, como que está chegando essas informações. Então, se a gente for ver aqui, esse aqui é o exemplo de como chega o áudio. Ele chega lá no campo áudio e dentro do áudio tem um URL do áudio lá me informando onde está esse arquivo de áudio, digamos assim. A imagem é bem parecido com isso. Eu vou ter um campo dizendo imagem e o que veio dentro da imagem. E a mensagem de texto é o que a gente já conhece, que tem lá o text.message. Então vem dizendo que vem um texto e a mensagem. Eu estou utilizando justamente esse padrão que a ZPI traz para mim para fazer uma lógica aqui de roteadores com filtros. Então eu tenho na primeira linha lá, se existe uma mensagem de texto, ele vai processar como uma mensagem de texto. Se existe uma imagem, ele vai processar como uma imagem, nesse caso que é o áudio, né? Então se existe um áudio, ele vai processar como áudio. E se existe uma imagem, ele vai processar como uma imagem, tá? Então eu estou usando essa lógica que já vem das API para adaptar aqui para minha integração. Então basicamente, no primeira linha ali a gente não mexe, na segunda o que eu fiz aqui foi usar esse URL de áudio e baixar, digamos ele assim, aqui para Fikion. Então eu peguei esse áudio e a gente vê aqui que retornou um Fikion file. Então é um arquivo temporário aqui durante a execução do teu fluxo na Fikion ele vai existir e você vai conseguir utilizar ele. A próxima etapa foi utilizar a API de transcrição do GPT para mandar esse arquivo e ele me retornar realmente em texto o que está dizendo nesse áudio. Então, e foi basicamente isso que eu fiz. Quando você importar esse template, o que você precisa fazer é vir aqui nos headers e trocar esse cara aqui. Tá? Então, como é um método que a gente não tem no aplicativo da Fikion, e a gente logo vai colocar, mas enquanto a gente não tem ainda, a gente precisa utilizar o requester para isso. Então, vocês vão pegar esse template já pronto. A única coisa que vocês precisam alterar aqui nesse requester é basicamente colocar a sua API key do GPT aqui. Se não me engano, ela começa com tipo sk-proj. Se você já utilizou, você conhece bem. Então, é substituir esse sua API key do GPT pela API key. Mantém o beater e o espaço aqui, isso é essencial para que funcione bem, tá? Toma cuidado para não colocar nenhum espaço no final, alguma coisa assim. Caso tenha algum erro, pode ser isso que esteja acontecendo. Mas basicamente, você vai receber o template, vai colocar ele, vai trocar ali as conexões, por exemplo, dos seus chatbots e tudo mais, e também o webhook. Importante você trocar o webhook na integração também, tá? Então, e claro, as conexões você vai ter que colocar para funcionar bem também. Então, nessa segunda etapa aqui, depois que eu fiz lá a transcrição do áudio, então o GPT vai me retornar um texto e eu vou mandar esse texto lá pro chatbot responder. Então, aí quando eu tenho um texto, ele fica basicamente a mesma coisa que enviar a mensagem, a mesma coisa que o caminho de cima, né? E para a imagem é bem parecido, tá? A imagem, basicamente, ao invés de eu fazer uma transcrição de áudio para texto, eu vou mandar para o GPT analisar essa imagem. Então a gente já tem um metro aqui na Fikion que faz isso.
Eu fiz algumas coisas aqui para melhorar um pouquinho ele, porque junto com a imagem pode vir uma descrição, o cara pode mandar um texto junto com a imagem. Então eu já deixei aqui pronto no template. Isso você não precisa alterar, só se você quiser. Então pode usar pronto, do jeito que está aqui vai funcionar bem. E se você quiser mexer, você pode mexer à vontade. Mas basicamente eu falei aqui para o GPT algumas instruções de como ele tem que me retornar essa resposta à imagem, e que ele está recebendo uma mensagem que ele pode usar essa mensagem também para contexto. Então, eu fiz isso, o GPT vai entender a imagem, vai me trazer um texto com ela, eu vou mandar esse texto também para o chatbots. Então aqui eu tenho lá, mandando para o chatbots que ó, o usuário mandou uma imagem e a descrição dessa imagem é essa, que é o que eu peguei ali do outro GPT que analisou essa imagem. E também eu mandei para ele, ó, junto com a imagem ele mandou esse texto. E aí o teu assistente vai entender tanto a imagem quanto o texto que ele mandou e vai responder. E aqui a gente vai ter lá as API no último caminho retornando para a pessoa a mensagem, tá? Então vamos testar, vamos ver como é que está rodando. Vamos ver ele funcionando, tá? Então eu vou publicar aqui as minhas alterações. Na verdade, antes de publicar, eu vou só trocar minha chave de API para a gente poder ver isso funcionando. Eu acho que não é muito legal mostrar minha chave de API aqui, então vou dar um cortinho no vídeo e já volto, tá? Então troquei aqui minha chave de API aqui do GPT. A única coisa que eu fiz, além do que eu já tinha mostrado para vocês, vou publicar minha integração. E agora a gente vai ver isso aqui funcionando, tá? Então, primeira coisa, eu vou mandar um alô. Então, na minha conversa, então eu mandei um alô. Chegou aqui pra gente, igual eu falei lá. Quando a gente tem mensagem de texto, ele vem como text.message e chegou o meu alô. Então, ele vai lá pro primeiro caminho e manda pro chatbots essa mensagem falando alô. Tá, então, aqui a gente vai ter, e o chatbot ele demora aquele tempinho básico dele ali para voltar a resposta, né? Então tem ali uns 15, 20 segundos, dependendo do acumulador, dependendo de como é que tá a API do GPT também, depende um pouquinho desse serviço externo para a gente ter esse tempo de execução. Então eu vi que já recebi lá no meu WhatsApp a mensagem, então aqui logo deve chegar o log pra gente. Então, como a gente vê aqui, chegou lá. Olá, como posso ajudar você hoje? Se precisar de informações sobre integrações na Fikion, estou à disposição. Então eu coloquei um assistente que fala um pouquinho sobre como fazer integrações na Fikion. Beleza. E aqui a gente tem o primeiro caso, que é o caso que já funcionava para a mensagem. E agora eu vou mandar um áudio. E eu vou perguntar para ele como utilizar o requester na Fikion. Então, como utilizar o requester na Fikion. Mandei esse áudio. E aí agora a gente pode ver aqui no log que chegou lá uma mensagem. Opa, acho que não chegou aqui no log ainda. Vamos ver aqui. Então, o que a gente tem lá? Que chegou um áudio e o link desse áudio. E aí ele foi para esse caminho de cima. E nesse caminho de cima, ele basicamente vai passar lá para o filtro, vai fazer baixar esse áudio e ele vai executar lá a transcrição, tá? Então, na transcrição, a gente pode clicar aqui, a gente vai ver que chegou pra gente o que eu perguntei lá no áudio. Claro, como é uma IA, ela pode cometer alguns erros. Por exemplo, eu falei na ficção, ela falou na ficção. E aí a gente tem aí algumas coisas que são inevitáveis, né? A IA não vai entender perfeitamente, principalmente, por exemplo, ficção. Não é uma palavra comum de ser falada, é uma coisa mais específica. Então, é normal a IA acabar errando em alguns pontos, tá? E depois disso foi mandado lá pro meu chatbots e quando ele recebeu essa resposta, ele foi lá e me retornou uma mensagem. E a gente vendo aqui, ele mandou lá: para utilizar o HTTP Requester na Fikion, você deve seguir os passos abaixo. Então, por mais que a IA teve ali um mínimo erro com relação a uma palavra do que eu falei no áudio, ela também ainda assim conseguiu entender aqui no chatbot o que foi a minha pergunta e foi lá e deu uma resposta legal para mim. E agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar um print do filtro. Então eu vou pegar aqui na minha tela o filtro, tirar um print dele e mandar. Qual é esse componente na Fikion? Então vou mandar lá. Então mandei pro chat aqui já. Vamos ver o log, calma aí. Acho que não chegou ainda. Aí chegou. Então chegou lá pra mim. Uma imagem, né? Então se eu clicar aqui, provavelmente eu vou conseguir abrir. Opa, posso até abrir aqui pra vocês na tela. A imagem que é. Então a gente mandei essa imagem aqui do filtro pra ele. E ele foi lá e fez todo esse processo de analisar a imagem. Então a gente vê aqui que o GPT retornou para mim. Ó, a imagem mostra um ícone no formato hexagonal de cor roxa, contendo um símbolo de funil no centro.
No canto superior direito do hexágono há um círculo cinza com uma marca de verificação e tudo mais. Ele foi descrevendo tudo que tinha. Então, a palavra filtro com o número 2 e tudo mais. Então, ele realmente entendeu o que tinha na imagem e montou um texto para isso e mandou também para o chatbots lá fazer o processamento e executar tudo o que ele precisa, tá? Então, ele mandou lá essa mensagem. Quando voltou lá, então vamos ver o que voltou de resposta do chatbots para a gente. Voltou. Pela descrição, o ícone parece representar o componente de filtro na Fickion. Geralmente, esse tipo de componente é utilizado para aplicar critérios que ajudam a filtrar dados ou mensagens em um fluxo de integração. O número 2 pode indicar que há dois filtros ou que dois critérios estão sendo aplicados. Se precisar de ajuda para configurar ou entender melhor os componentes à sua disposição. Então, ele entendeu que era um filtro e conseguiu dar uma resposta para que serve o filtro na Fickion. Tá? Então, ficou bem completo mesmo, pelo que eu testei ali, mandei diversos áudios, mandei diversas imagens, testando, vendo como ele se comportava. Funcionou muito bem. É, Convido vocês a testarem e ver se realmente isso aí impacta positivamente no atendimento de vocês. Acredito que sim. E qualquer dúvida eu fico aí à disposição, tanto na comunidade da Ficão quanto nos comentários aqui do vídeo, tá? O template novamente está na descrição, é só clicar no link, baixar ele e importar ele aqui na Ficão, beleza?